Olá! E o tema hoje é: qual é o problema? É o segundo capítulo. Eu vou interpretar, não, eu vou dar a minha perspectiva, o que foi que eu entendi do capítulo 2 do livro Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. E isso foi pedido por Giovanna G, que eu conheci através da formação que eu fiz, né? Ela até me informou agorinha que não foi na formação, eu pensei que tinha sido na formação de facilitador, mas a gente se conheceu na formação de coach, do método Louise Hay. Eu fiz duas facilitações, duas formações com Renata Fornari, a de facilitação de grupo, que é a primeira e é a obrigatória de fazer, porque eu queria mesmo era de coach. Mas a gente tem que fazer primeiro a da facilitação de grupo para depois fazer a de coach. E eu conheci a Gi na de coach. E aí a gente se reencontrou ano passado em São Paulo, quando fomos ver o evento que Renata promoveu com os sucessores de Louise Hay, a Patrícia Crane e o Rick Nicholson, se eu não me engano. O nome é Rick Nicholson. Rick e Patrícia são casados. E aí a gente se reencontrou lá, fez uma turma boa para assistir. Quer dizer, a turma a gente fez para assistir, mas elas estavam no VIP e eu não, né? Porque eu sou da Ralé. Então eu não comprei o ingresso VIP, não. Eu não gosto de ser very important people, né? Então eu não gosto disso, não gosto dessa classificação social que a gente criou. Então eu me recuso a comprar qualquer coisa que seja VIP. Então eu estava na Ralé, então na hora que a gente... eita, eu acho que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas vou chegar no segundo capítulo, tá? Só que eu gosto de fazer esses preâmbulos, eu gosto de contar essas histórias. Então todas as meninas do grupo, elas iam para a área VIP e eu ia para a Ralé. Foi massa também. Na Ralé eu conheci outras pessoas, eu tive a companhia fantástica de uma cliente minha, que a gente passou o final de semana juntos, e conheci outras pessoas lá na turma do fundão. E as meninas que estavam no VIP, a gente almoçava e jantava juntas. Então foi muito legal. Acho que foi a melhor parte. Embora o evento tenha sido muito legal também, foi importante eu conhecer. Eu não conheci Louise Hay ao vivo, então eu achei que era legal eu conhecer uma pessoa que esteve muito perto de Louise Hay ao vivo. Eu não cheguei perto dela só na hora que ela foi assinar os meus livros, né? Mas a gente teve pouquíssimo tempo juntas, então não vale. Mas eu tive perto dessas pessoas que eu não tive de Louise Hay, né? Então, como eu não conheci Louise Hay, eu disse, não, pelo menos eu vou conhecer a pessoa que ficou muito perto durante, parece que 30 anos, né? E que tem um pouco dos ensinamentos de Louise Hay mais internalizado, porque conviveu mais constantemente com ela. Então, foi por isso muito que eu fui para esse evento, né? E porque gosto de Renata também, queria ver, mas assim, nem tive contato muito com Renata, porque era um evento grande. Eu pensei que ia ser uma forma de estar com Renata também, mas não deu. Mas tudo bem, né? Bom, então a gente vem se comunicando desde desse evento lá de São Paulo. A gente vem se comunicando sempre. A Gi é um doce de pessoa, né? Tá sempre muito atenta. Toda vez que a gente fala com ela, ela responde praticamente imediatamente. Então ela está sempre muito atenta. E ela comprou o curso que eu fiz, né? Que o primeiro capítulo do livro é aquilo que eu penso, né? De Louise Hay, né? Aquilo que eu penso. Então são vários conceitos que ela tem, ela explica, e aí eu peguei todos esses conceitos, são 16 pontos, né? Cada um eu falei sobre ele, e aí terminei fazendo um curso a pedido de Jussara, que foi uma cliente minha. Ela disse que queria ter isso mais constante. Ela disse, Nanda, faz em formato de curso e botar para vender. Fiz, porque eu sou assim, eu só faço as coisas que me pedem. Aí fui lá e fiz, botei para vender. Gi comprou o curso, gostou muito e ficou. Nanda, quando é que vai sair o segundo?
Nanda, quando é que vai sair o segundo? Que era o segundo capítulo, né? O primeiro capítulo eu fiz em formato de curso. E ontem ela estava de novo. Nanda, quando é que vai sair o segundo curso? Eu disse, sabe uma coisa, Gi? Dá muito trabalho esse negócio de curso. Eu não gosto de trabalho. Dá muito trabalho fazer esse negócio de curso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer vídeos como eu faço normalmente toda semana. Já faço toda semana mesmo, então eu vou fazer o vídeo do segundo capítulo, do terceiro, do quarto, do quinto, que eu queria todos. Do livro inteiro. Pelo menos uma vez por mês. Um dos vídeos, porque eu vou fazer 4 vídeos por mês, né? Que é um por semana. Então, pelo menos um vídeo por mês vai ser dos capítulos do livro de Louise Hay. E vai ser de graça, não vou cobrar nada não. Negócio de ficar tendo trabalho a mais. Olha, eu já tenho trabalho suficiente atendendo meus clientes. Eu não quero mais trabalho não. Tá? Não quero dizer que é trabalho ruim, viu? É trabalho bom atendendo meus clientes. Mas já é a cota de trabalho que a Nandinha está interessada em fazer. Eu não quero trabalhar mais do que isso. Não quero. Tá? Então, tudo que me dá trabalho de fazer, eu já estou na cota. Mais do que isso, aí é cansativo para mim. Então, eu prefiro fazer esses vídeos aqui e oferecer. Vamos dizer que é a minha parte gratuita, né? Que todo mundo diz que a gente tem que fazer, né? Então, vou fazer isso de graça. Para Gi, principalmente, tá? Esse vai ser para Gi. O primeiro foi para Jussara, né? Foi em homenagem a Jussara que me pediu. O segundo, o capítulo 2, vai ser em homenagem a Gi. Então, bora lá. No segundo capítulo, ela fala, qual é o problema? Eu acho esse livro de Louise Hay completo. Se você ler e decorar o livro, você não precisa de mais ler livro nenhum sobre autoajuda, sobre autoconhecimento. Se você ler, é como Renata me dizia na época que eu fazia coach com ela. Se você usar o livro, esse livro, você pode curar sua vida. Ela nem usa muito esse, ela usa mais o poder está em sua vida. Depois que eu li, né? É poder está em sua vida, meu Deus. O poder está em você. Eu li o livro, depois que eu conheci Renata, eu reli o livro O Poder Está em Você, e é verdade. Esse livro O Poder Está em Você é praticamente o que Renata fala, né? Mas ela usou muito o Você Pode Curar Sua Vida por muito tempo. E ela dizia para mim, Nanda, eu faço como se fosse um livro de consulta. Aconteceu uma coisa na minha vida, eu vou lá e digo, o que é que o livro fala sobre isso? E aí eu ia lá e praticava o livro no dia a dia. E foi assim que ela se tornou essa pessoa que materializa a teoria, né? E por causa disso, eu comecei a fazer assim também, né? Por causa de Renata, eu comecei a fazer assim e posso te garantir, é muito melhor fazer desse jeito, né? Então, bora lá. Então, eu acho que é completo esse livro se você usar como base de referência para tomar decisões, exercitar, observar seus pensamentos. Você não precisa de outro livro, só precisa dele. Se gostar da forma como Louise Hay faz, obviamente. E por que existem muitos livros de autoconhecimento? É porque um é melhor do que o outro? Não. É porque existem muitas pessoas diferentes no mundo e que têm linguagens diferentes. Então, às vezes a linguagem de Louise Hay combina muito comigo, mas não combina com outra pessoa. Então tem que ter outro autor para essa outra pessoa. E como são 8 bilhões de pessoas no mundo, tem variados autores para muitas pessoas, né? Então veja, Louise Hay foi traduzida, se eu não estou enganada, para 70 milhões de pessoas, né? 70 milhões de pessoas compraram o livro dela. Veja, 70 milhões de pessoas num universo de 8 bilhões é nada. Sinceramente, é nada. Então, se cada autor tiver 70 milhões, ainda vai ter que ter muitos autores para um número de pessoas diferenciadas. Então, tem autor para todos os gostos. Louise Hay combinou comigo, eu estava revendo aqui, antes de fazer o vídeo, eu fui fazer um revival, né, em datas e coisas. Eu conheci Louise Hay através de um livro, deixa eu ver aqui, meu Deus, esse livro aqui, eu acho que vai ficar contrário, mas é Cultivando a Saúde do Corpo e da Mente, em 2002. Depois eu conto essa história. E a partir daí,
de 2002 para cá, ela foi a penúltima mestra, né? Porque o último mestre que chegou para mim foi Luiz Antônio Gasparetto. Ela foi a penúltima mestra que chegou para mim em 2002. E depois disso eu praticamente tenho todos os livros dela. E já li, né? E uso muito a filosofia dela. Cheguei a fazer quando eu decidi, que é outra história que depois eu conto. Quando eu decidi que eu ia conhecer ela, eu ia para os Estados Unidos fazer sei lá o que com ela, o que ela tivesse para oferecer, eu ia lá fazer, que eu abri o computador para informar como é que eu poderia chegar até ela. Eu descobri que ela tinha morrido há um mês atrás. Ela morreu em agosto, eu fiz isso em setembro, somente. E aí, eu disse, tá bom, Luiz Rei, você morreu, agora você então me diz, me oriente para uma pessoa que eu possa fazer o que eu queria fazer com você e não fiz. E aí encontrei Renata Fornari, e eu acho que foi ela que me indicou, e é engraçado porque na época que Renata Fornari a gente estava mais próxima, que eu era coati, né, que chama, sei lá, eu era atendida por ela dizia, ela não sabia disso, que eu tinha pedido isso a Luiz Rei, ela disse, Nanda, eu tenho a impressão de que Luiz Rei está me orientando para te atender. Quando ela disse isso, ela disse, minha amiga, é isso mesmo, porque foi eu pedir a ela. Eu pedi, quando eu descobri que ela tinha morrido, eu disse, então, danada, me mande uma pessoa para fazer o que você ia fazer comigo. E eu acho que é ela mesmo que está te orientando. Aí ela disse, agora entendi. Né? Porque ela disse, eu sentia forte a presença da orientação de Luiz Rei. Tudo que eu queria saber sobre, para te ajudar melhor, vinha através de um texto, de um vídeo dela. E que danado é isso. Então, Luiz Rei mandou Renata para mim. E foi ótima, porque foi perfeito. Porque ela fala português, eu não precisei aprender a falar inglês para entender, porque eu poderia fazer com a Patrícia, né? Mas eu ia ter que aprender inglês, eu não estava afim de aprender inglês. Eu ia fazer isso se não tivesse Renata. Mas teve Renata. Aí não precisei ir para os Estados Unidos, fui só para São Paulo. Olha que beleza, né? Fantástico isso. E sinceramente, eu já disse até para Renata, eu acho que Renata traduziu a forma de Luiz Rei melhor para mim do que a própria Luiz Rei. Eu acho que eu não pegaria tão bem Luiz Rei por Luiz Rei como eu peguei com Renata. Então, Luiz Rei acertou em me mandar Renata. Ok, agora vamos para o livro. Segundo capítulo. Qual é o problema? Eu acho esse capítulo fantástico. E está sempre na minha memória esse capítulo. A gente pensa que sabe qual é o problema. Tá, antes de eu começar nisso, tudo que eu estou falando aqui, vou falar aqui desse capítulo, está baseado na filosofia de Luiz Rei. Tá? Não é uma verdade absoluta. Então, se você não acredita nisso, tudo bem. Tá? Então, vá para outro caminho. Tá? Então, eu vou falar parecendo que é a única verdade do mundo, mas não é não. Tá? É só um ponto de vista partindo dos conceitos e ideias de Luiz Rei. Tá? Então, vamos lá. A gente pensa que sabe qual é o problema da vida da gente. E ela abre o capítulo dizendo, meu corpo não funciona, as minhas relações não funcionam, as minhas finanças não funcionam, a minha vida em geral não funciona. E a gente acha que esse é o problema. Inclusive, quando eu fui buscar terapia, eu também achava que o problema era que minha vida não funcionava. Minhas finanças também não estavam funcionando. Mas minha vida, de uma forma geral, não estava funcionando. E aí eu fiquei pensando, o que é não funcionar? O que é não funcionar? Elas não estavam indo, a minha vida não estava indo da maneira como eu achava que deveria ir para eu ficar contente. Ela não estava indo. Ela não estava se materializando da maneira como eu achava que deveria se manifestar para eu ficar satisfeita, contente. Então, ela não estava funcionando. E é assim que a gente começa a fazer um trabalho terapêutico. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, como é que a gente começa a fazer psicoterapia. Tem outro vídeo meu falando sobre isso. Qual é o ponto que a gente começa a fazer psicoterapia? E é esse ponto que a Luiz Rei fala no segundo capítulo. Minha vida, minhas finanças, meus relacionamentos, minha saúde, meu corpo não está funcionando. E aí a gente acredita que este é o problema.
E aí ela diz, dentro da filosofia dela, ela diz, essa ideia de que não está funcionando, né, o que a gente está vendo que não está funcionando, é um efeito externo de um padrão de pensamento interno. Então, minha vida não estava funcionando porque tinha um padrão interno que estava gerando um resultado, um efeito externo, que não combinava com o meu desejo consciente. Então, tinha uma coisa que estava interferindo entre o meu desejo consciente e o que eu via na minha vida. Não casava. Até Roger chama isso de incongruência, vamos dizer assim, né? A gente fica incongruente. Eu quero uma coisa e a coisa não acontece. Eu quero uma coisa e a coisa não acontece. Louise Hay chama isso de padrão, efeito externo de um padrão interno. E esse padrão interno é a base dos efeitos externos. O padrão interno, eu também já falei em outro vídeo aí, que eu digo, que até no espelhamento, é o do espelhamento, que eu falo, a gente não vê essa parte do nosso rosto, essa que está aqui embaixo do nariz, a não ser que tenha um espelho. Por quê? Esse é um mundo inconsciente. O nosso mundo inconsciente, a gente não tem acesso tão fácil assim. Então a gente precisa de um espelho. O que é o espelho? São as situações externas. As situações externas, aquilo que a gente vê, refletem um padrão interno que a gente não tem acesso e que é diferente do nosso consciente. Então, às vezes a gente vê uma coisa diferente do nosso desejo, porque o padrão interno que a gente não tem acesso é que está comandando a nossa vida. É que diz, ó, vai formar assim, assim, assado. Então, como é que a gente chega nesse padrão interno? Então, a gente começa prestando atenção no que a gente fala, nas palavras que a gente diz e no que está acontecendo ao redor da gente. Elas vão dar essas duas coisas, o que a gente fala, sem prestar muito atenção. A gente diz assim, a gente diz uma coisa, a gente faz, e também eu nem prestei atenção, isso é só hábito, é coisa que eu repito, não é nem coisa que eu acredito. Não. Normalmente o que a gente fala é o que está marcado, que está padronizado no nosso subconsciente. E é ele que está criando as nossas experiências. Então, a gente precisa ter noção. Inclusive, tem um livro, eu já não me lembro mais qual foi o livro que eu li, de Louise Hay, que ela sugere, eu acho que foi o Você Pode Curar Sua Vida, mas eu não tenho certeza. Ela sugere que a gente grave uma conversa telefônica da gente, ou uma conversa qualquer, e depois escute o que a gente diz. Prestar atenção no que a gente fala. E você vai saber que muita coisa que você fala, você não tem noção que você fala daquele jeito. E aí, sua vida está refletindo esse mundo subconsciente, e é por isso que você não gosta da sua vida, ou das suas relações, ou das suas finanças, do seu trabalho, da sua saúde. Por quê? Porque ela está refletindo uma coisa que você não quer conscientemente, mas quem está manifestando é o seu subconsciente, ao qual você não tem acesso. Então, se a gente começa a prestar atenção nisso, que eu chamo de autoobservação, se você começa a se observar, ao invés de ficar observando os outros, a vida dos outros, como os outros são ou deixam de ser, e você começa a observar a si mesma, que está no vídeo do espelhamento, você vê o outro, mas não vê o outro, vê a si mesmo refletida no outro, você começa a ter noção do seu subconsciente, ou seja, desses padrões internos, que são as bases do efeito externo. Bom, esse mal-estar que a gente sente baseado nos efeitos externos do padrão interno estão ligados à ideia do eu deveria, que se trata da sensação de inadequação. Quando a gente se sente inadequado, errado, significa que tem um padrão dentro da nossa cabeça base, que é eu deveria. O eu deveria é igual a eu estou errado, que é inadequação. E significa que a gente está tentando agradar. E o que é tentar se agradar? É tentar se adaptar aos padrões de outra pessoa ou de outras pessoas.
Então, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva do que extrovertida. Eu sou mais introvertida do que extrovertida. E lá nos idos de 30 anos atrás, eu acreditava que uma pessoa, para se dar bem na vida, só podia ser extrovertida. Ela não podia ser. Então, eu estava errada em ser introvertida. Então, eu tentava ser extrovertida. E isso me causava muito mal-estar. Muito mal-estar. Então, eu não vivia muito bem, porque eu achava que o meu jeito mais natural de ser mais quieto, mais introvertido, mais para dentro, menos sociável, não ia me trazer bons resultados. Então, eu me obrigava a me adaptar a padrões de outras pessoas, que naturalmente eram mais extrovertidas. Elas não faziam esforço para ser extrovertidas. Eu tinha que fazer um esforço enorme. Aliás, tinha não, viu? Continuo tendo. Para ser extrovertida, um pouco mais extrovertida do que introvertida, eu preciso de um esforço tremendo. Aí você fala, mas Nanda, tem gente que fala, não acredito, né, que você precisa de esforço para isso. Hoje, claro, o esforço é menor, tá? E hoje, não é uma questão de eu estar na rua, eu sou natural. O que você vê é a minha naturalidade. Não quer dizer que eu estou sendo extrovertida, não. Eu estou sendo natural. Principalmente rodeada de pessoas que eu sei que gostam de mim. Né? O introvertido tem essa questão. Então eu posso estar na rua, né, com outras pessoas que eu nem conheço e me considerar segura naquele lugar. Então, se eu me considerei seguro, o introvertido é assim. Se ele está se sentindo seguro, ele parece uma pessoa extrovertida, mas não é. Tá? É só que hoje eu me sinto muito mais segura em mim mesma, porque trabalhei muito isso, em qualquer lugar que eu estou. Então parece que eu sou extrovertida, mas não sou. Eu continuo sendo uma pessoa introvertida. Só que agora eu não quero ser extrovertida. A diferença é essa. Eu não acredito que eu preciso ser extrovertida. Eu não acho. Eu não me obrigo a ser extrovertida. Eu sou natural. Quando eu me sinto segura, você vai me ver aparecendo, vamos dizer assim. E quando eu não me sentir segura, você nem vai me ver no lugar. Eu vou estar desaparecida, porque o introvertido é assim. E neste momento eu fico bem desse jeito. Então tá tudo bem comigo. E aí essa questão que Louise Hay fala, né? O problema da sua vida, segundo Louise Hay, não são os problemas que você acha que tem. Sua vida, suas finanças, esses são só reflexos, são reflexos de um padrão interno. E o padrão interno, o verdadeiro padrão interno que você precisa transformar é a sensação de inadequação, que é o desejo de estar no padrão dos outros para agradar. E que faz a gente achar que não é bom bastante sendo a gente. Por exemplo, eu sendo introvertida, eu acreditava que eu não era boa o suficiente. Então, para ser boa o suficiente, eu precisava ir para o padrão de outra pessoa, que era ser extrovertido, para me adequar, para não perceber a sensação de inadequação, de diferença. Eu queria ser igual a uma outra pessoa, eu queria agradar. E aí é que residia todos os meus problemas, que Louise Hay diz que é não se amar do jeito que é. Então, eu sendo uma pessoa introvertida, eu preciso amar a minha introversão. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando eu estou me sentindo segura, eu me solto. Quando eu não estou me sentindo segura, eu me seguro. E eu amo isso. Eu aprovo. Amar, o que é amar? É aprovar. Eu aprovo ser introvertida. Mais introvertida do que extrovertida. Porque a gente nunca é exatamente somente uma coisa. Eu sou mais introvertida do que extrovertida. Então, quando eu amo essa minha característica e eu não me obrigo a ser outra característica que eu não tenho na minha natureza, eu passei a me aprovar. Eu passei a me amar.
Eu saí do sentimento de inadequação. E quando a gente sai do sentimento de inadequação, aí Luiz Rey diz, quando você se aprova, quando você se ama, tudo na vida funciona. Porque a causa do seu problema não está fora de você, está dentro. É a sua sensação de inadequação. Na medida que você vai transformando isso e vai se aprovando, por isso que a frase básica de Luiz Rey é eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo. Então, toda vez que você sentir inadequação, sensação de desconforto, vergonha, constrangimento, significa que você não está se aprovando. Aí você diz, eu me amo e me aprovo. Eu agora escolho me amar e me aprovar, me amar e me aprovar, me amar exatamente como eu sou. Com as minhas características mais próprias. Eu não preciso ser igual ao outro para me amar. E para ser amada também. Né? Quando a gente está aprendendo a se amar mais, a gente descobre. Eu estava dizendo agorinha mesmo para Gi. Gi disse que eu sou uma pessoa muito amada. Né? Ela falou. Ela teve uma experiência, quando eu não estava presente, de pessoas falarem bem de mim. E aí eu disse, é mesmo? Falaram bem de mim? Que massa! E aí ela disse, Nanda, você é uma pessoa muito amada. Aí eu disse a ela, olha, engraçado, né? Eu sou uma pessoa muito amada, mesmo sendo uma tinha, uma pestinha. Né? Eu tenho aspectos meus muito chatinhos, cara. Né? Eu sou uma pessoa que tem um traço autista, por exemplo, e eu não tenho muito filtro sobre os sentimentos dos outros, ok? Mesmo sendo uma psicoterapeuta, mesmo trabalhando com psicoterapia, mesmo trabalhando com psicoterapia, eu não tenho muito filtro, então eu sou espetada, e às vezes a pessoa fica desconcertada com alguma coisa, com algumas coisas que eu digo, né? Às vezes tem gente que fica até ofendida. Se não me conhece, fica ofendida. Ou tem medo. Né? Então, mesmo eu tendo essa característica, tá? Eu sou amada. Por quê? Porque eu aprendi a amar até essa característica. Né? Sim, eu faço isso de vez em quando. Mas assim mesmo eu me amo. E me aprovo. Quando eu sei, a pessoa permite que eu saiba que a minha característica magoou essa pessoa, deixou ela triste, deixou ela perturbada, quando eu sei, porque eu não tenho noção. Se não me disser, vou ficar sem saber. Então a pessoa tem que vir para mim e dizer, Nanda, naquele dia que tu me disseste tal coisa, eu fiquei triste, fiquei aperreada, fiquei ofendida. Se ela não me disser, eu vou sair linda e loura achando que disse as melhores coisas do mundo. Então, quando a pessoa me diz, quando eu soube, aí eu digo, tudo bem. Não era a minha intenção criar nenhuma espécie de dor, mal-estar em você. Não era a minha intenção, mas eu criei. Então, como é que eu posso fazer agora? Porque eu também não peço mais desculpa, não. Eu simplesmente digo, o que é que eu preciso fazer agora para que você fique melhor? Para que você se sinta melhor? Então, eu vou tentar fazer aquilo que a pessoa me disser, se for dentro das minhas possibilidades. Porque se não for dentro das minhas possibilidades, ela vai precisar ficar chateada comigo pro resto da vida. Eu sinto muito. Né? Porque eu só posso fazer aquilo que está dentro das minhas capacidades, das minhas condições de fazer. Se não está dentro da minha condição, não tenho como fazer, né? Então, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu já faço oponopono para essa pessoa. E a gente se encontra na próxima encarnação. Né? Então vamos lá. Quando eu me aprovo, tudo na vida funciona. Esta frase de Louise Hay, que eu anotei aqui para fazer um cronogramazinho para eu falar tudo que eu queria falar, eu levei mais de uma década. Eu conheço Louise Hay desde 2002, mas só recentemente eu descobri o que é que significa isso, porque ela disse assim, quando você se ama, se aprova, tudo na vida funciona. E eu achava, quando eu achava que a minha vida não funcionava, eu ficava doente, eu tinha relacionamentos destrambelhados, minhas finanças estavam sempre aquém do que eu precisava. Então, se a minha vida funcionar, tudo isso tinha que ficar diferente. Eu tinha que me sentir bem toda hora, todo instante, eu não podia adoecer, eu tinha que ser rica, que o dinheiro fluísse rapidamente na minha vida, tudo isso tinha que acontecer e qualquer outra coisa diferente disso, minha vida não estava funcionando. Aí
Eu levei um tempão para descobrir que não é isso. Esse é um entendimento muito raso dessa frase. Eu continuo adoecendo, eu continuo não tendo dinheiro para tudo que eu quero, continuo não tendo dinheiro para tudo que eu, para tudo não. E que mais? Algumas relações minhas não funcionam, assim, não é que não funcionem, mas não se equalizam rapidamente, vamos dizer assim, que é mais. E tem coisas na vida que eu digo, gostei não. Eu digo, então eu não me amo ainda, né? Até um tempo desse, até eu descobrir que sim, eu me amo e minha vida funciona muito bem, mesmo acontecendo essas coisas todinha. Vou dizer por quê. Porque eu fluo através disso. E a minha última lição foi ano retrasado, 2023, outubro de 2023, quando eu peguei uma gripe. Foi a última vez que eu peguei a gripe, viu? Tô desde outubro de 23, saudável, sem nenhuma alteração de doença. Eu tenho coisinhas, mas assim, nada de me botar na cama. Então, outubro de 2023, eu peguei uma gripe forte. Uma gripe relativamente forte. E eu fiquei. Aí eu tava nessa gripe e fui me tratar, usei as afirmações, estava ali. E aí eu tive que sair, mesmo gripada, eu tive que sair para resolver uma coisa. E no meio do caminho eu encontrei uma cliente, uma ex-cliente. E ela estava no carro, ela parou o carro. Nada, eu fiquei muito contente como sempre, eu fico muito contente de entrar em contato com ex-cliente. E era tudo bom? É a pergunta que todo mundo faz, né? E eu respondi, tudo ótimo, mas eu estava gripada. Tinha tido febre, sabe? Ainda estava me restaurando disso. E eu disse, tudo ótimo. E era verdade. E aí, na hora, eu disse, cara, eu agora saquei uma coisa, eu disse pra minha ex-cliente, saquei uma coisa, eu estou ótima, mas eu estou doente. E aí eu descobri o que é. Minha vida funciona. Porque mesmo doente, eu estava ótima. E desde então, eu venho dizendo, eu estou ótima, eu estou ótima, eu estou ótima. E aí teve uma vez que um cliente me perguntou, Nanda, tu tá sempre dizendo que tá ótima, né? Porque toda vez que eu me encontro com um cliente na hora do atendimento, o cliente diz, e aí, Nanda, como tá? Eu estou ótima. Ele disse, Nanda, não acredito que tu estás ótima toda hora e todo instante. Faz meses que tu diz isso. Eu disse, sim. Isso não quer dizer que eu não tenho situações problemáticas na minha vida, situações de vida, que hoje em dia eu chamo de situações de vida, que exigem que eu pense, gaste um pouco de energia, até fica com medo de vez em quando. Não existem essas situações, mas eu estou ótima, porque tudo na minha vida funciona. Eu não sei se dá para entender isso, né? Eu não enxergo mais a vida como um problema. O Osho tem uma frase linda. O Osho é muito poético. Então ele tem uma frase linda sobre a vida que eu decorei. Ele diz assim: a vida não é um problema a ser resolvido. É um mistério a ser vivido. Pronto. Eu agora vivo nessa afirmação. Eu não vivo mais a vida como se tivesse um problema para ser resolvido. A vida para mim hoje é um mistério que eu vivo. Eu existo nela. Então, por isso, está tudo ótimo. Mesmo quando eu adoeço, embora desde 2023 eu não tenha pego mais nenhum. Todo mundo aqui já se gripou depois disso. Meu parceiro gripe, a gente dorme junto. E eu não peguei as gripes dele, não peguei as gripes da minha irmã, não peguei as gripes dos meus pais, não peguei gripe de ninguém. Eu não adoeci seriamente nesse período, tá? É como eu digo, eu sempre tenho uma coisinha ou outra que tá me dando sinais. Agora eu tô com uma espécie de alergia nos ouvidos. Mas não é nada sério, é uma coisa que tá ali me dando um sinal do que eu preciso prestar atenção agora. Então, esse é funcional, cara. Então, minha vida funciona muito bem. E aí, pensando assim, eu tenho uma saúde fantástica. Eu tenho relacionamentos maravilhosos. Com todo mundo. Eu não tenho relacionamento ruim com ninguém. Eu não tenho.
né, agora, nesse momento, eu não imagino. Se alguém tem relacionamento ruim comigo, ela que tem, eu não tenho relacionamento ruim com essa pessoa. Quer mais? Minhas finanças, embora eu não seja, já disse a vocês que eu não sou milionária, tudo que eu preciso, eu tenho. Tudo que eu realmente preciso. Tem coisas que eu desejo, mas eu não preciso, né? Então, tudo que eu realmente preciso chega para mim com uma certa facilidade, né? Então, eu tenho todo o dinheiro que eu preciso para viver bem, eu tenho. Então, tudo funciona na minha vida, né? Mesmo não sendo tudo no pico máximo da coisa, né? Por exemplo, eu tenho uma saúde que nunca varia, eu estou sempre cheia de energia. Não sou assim. Minhas relações são maravilhosas, eu nunca brigo com ninguém. Não, eu brigo com as pessoas, né? Tá? Isso não quer dizer que elas não são maravilhosas, as minhas relações. Mesmo quando eu brigo com as pessoas, as minhas relações são maravilhosas com as pessoas. Eu brigo com as pessoas. O que mais? As finanças. Nada, teu dinheiro sobra, tu pode ir e voltar para Paris. Não posso ir para Paris, não posso. Né? Meu dinheiro tem limite. Mas mesmo assim, tudo funciona, cara. Perfeitamente bem. Se eu disser para o universo, se um desejo, uma necessidade minha, sei lá, fosse ir para Paris, eu dissesse, universo, eu agora desejo ir para Paris. Não é um desejo meu agora, não é desejar. Meus desejos são diferentes, mas vamos lá. Vamos dizer que fosse, eu desejo ir para Paris. Tenho certeza que o universo ia encontrar um meio de eu ir para Paris com a condição financeira que eu tenho hoje. Eu tenho certeza. É só eu dizer que quero. Olha, no passado, porque minhas despesas aumentaram um pouquinho, da pandemia para cá, minhas despesas aumentaram. E eu não quis aumentar a quantidade de trabalho que eu faço. Porque, já disse, eu não gosto de trabalho. Eu não gosto de ter trabalho. Eu não gosto de trabalho, não. Eu não gosto de ter trabalho. Certo? E toda vez que eu tenho que desgastar energia, para fazer atendimentos, eu desgasto energia. Não porque as pessoas sugam a minha energia. Ninguém suga a minha energia. Tá? Ninguém suga a minha energia. Eu mesma, como sou uma pessoa muito introvertida, para estar com o outro, mesmo online, eu tenho que dispensar uma energia minha. E aí eu preciso descansar. Muitas horas. Eu preciso de muitas horas na minha solitude para estar com pessoas. Então eu escolhi um trabalho que eu estou com pessoas. Então eu não posso exceder os horários de eu estar com pessoas. Então me desgasta. O trabalho é o seguinte, trabalho é aquilo que desgasta a gente. Qualquer trabalho, por exemplo, se eu faço uma caminhada, é um trabalho, eu desgasto a energia. Então, Daisy, minha amiga de caminhada, quando acaba uma caminhada, ela diz, estou revigorada. E provavelmente ela sairia para uma balada. Eu fico impressionada com isso. Eu só quero voltar para casa, botar meus pés para cima. E dormir, ou descansar, ou sei lá o quê. Quando acaba uma caminhada. É um trabalho, uma caminhada. Além de fisicamente desgastante, a gente caminha 9 quilômetros, no sol, cabeleira, né? Ainda eu tenho que estar com muitas pessoas ao redor, o que também me desgasta. Então não é uma questão só do trabalho que me rende dinheiro, tá, gente? Os meus atendimentos. Mas assim, então eu não queria aumentar o horário dos meus atendimentos para ganhar mais dinheiro, para ficar com dinheiro sobrando. E também não queria fazer mais nada, olha, nem o curso. Que disseram, não, mas faz o curso. E aí tu vende o curso e tu não precisa tá, mas eu tenho que ter o trabalho de fazer o curso. Fiz. E eu tinha que ter o trabalho de divulgar o curso para vender. Eu não fiz. Por quê? Porque é trabalho extra. Eu não quero trabalho extra. Eu quero só fazer o que eu já estou fazendo. Por que eu falei mesmo isso? Porque o dinheiro tem limites, mano. Tem limites porque eu tenho limites em fazer coisas que gerem dinheiro. Pronto. Eu tenho limite nisso e provavelmente meu dinheiro vai ter limite. Como eu ainda não acredito que eu sou sortuda o suficiente para ficar ganhando prêmios em loteria, né? Eu ainda não ganhei na loteria para isso. Porque aí seria um dinheiro que eu não tenho muito trabalho. Era só botar uns numerozinhos no papel e ser sorteada. Se eu acreditasse, eu estou no exercício de acreditar, mas não acredito ainda que eu tenho sorte em sorteio, né? Então, quando eu acreditar nisso, a probabilidade de eu ganhar o dinheiro na loteria é fácil. Mas eu ainda não ganhei o dinheiro na loteria, então eu tenho que despender minha energia para que o dinheiro venha. Para mim, em termos, eu mesma fazendo dinheiro. O dinheiro pode vir por outras vias, outras pessoas. Que outras pessoas, então, me dê dinheiro, né?
de graça, assim. Me dê dinheiro, gente. Ou como diz Olivia, Nanda, faz assim. Tudo que tu fizer, tu cobra R$ 20. Vai tirar uma foto, tira uma foto minha, R$ 20. Eu tiro a foto, mas eu cobro R$ 20. E assim tu vai juntando. Olivia é boa nisso, né? Mas não fiz isso ainda. Não fiz, não cobrei R$ 20, por exemplo. Cada vez que eu fizesse um vídeo, eu cobrasse R$ 20 de quem assistisse. R$ 20 é nada. Se vocês quiserem fazer isso, é só me pedir o Pix, tá, gente? Que eu mando, vocês mandam R$ 10 para a conta de Nanda, R$ 20 para toda vez que eu assistir um vídeo de Nanda, eu mando R$ 5, R$ 10. E assim eu vou juntando mais dinheiro com aquilo que eu faço. É uma boa ideia. Se quiserem fazer, fiquem à vontade. É só me mandar pelo privado o número do Pix que eu mando para vocês, se quiserem contribuir para a minha situação financeira. Mas veja, mesmo tendo limitada, por causa do meu próprio ser, o dinheiro limitado, tudo que eu preciso realmente me vem para mim. Tudo vem para mim. Vem fácil, cara, não vem complicado, não. Então, isso significa, quando você se aprova, tudo na vida funciona. E vou dizer uma coisa. Eu não me aprovo 100% ainda, não. 100% não. Eu acho que eu estou nos 75%. Mas 100% ainda não faço. Ou 99%, porque 100% não tem nada aqui que seja 100%. Mas 99%. Tu imagina quando eu chegar em 99%. Tá? Eu me aprovar. Por que eu digo que eu não me aprovo até 75%? Ainda sinto constrangimento em certas coisas. Tá? Se eu sinto constrangimento, significa que tem uma pessoa lá dentro de mim, uma voz da minha dizendo, você deveria ser diferente de quem você é. Aí eu fico com vergonha de ser quem eu sou. Ou de me comportar de determinada maneira. Porque o que é ser você? Você tem um conjunto de ideias e comportamentos mais de frente, que você repete mais, que você diz, isso sou eu. Às vezes esse comportamento muda, como mudou para mim, por exemplo. Quando eu tinha 17, 18 anos, me chamavam de mudinha, porque eu não falava, de tão introspectiva que eu era. Eu era quieta, eu entrava e saía dos lugares e eu achava que ninguém me via. Porque ninguém falava comigo, né? Mas as pessoas me viam, eu soube depois que as pessoas me viam, me observavam, mas eu achava que não, porque eu era muito para dentro. Hoje não, hoje eu tenho uma característica, depois de muita terapia, né? Eu converso com pessoas na rua que eu não conheço. Eu às vezes posso puxar a conversa. Se eu estiver me sentindo segura. Se eu não estiver me sentindo segura, eu volto a ser a mudinha que eu era quando eu tinha 17, 18 anos. Então, às vezes, acontece de eu ter um comportamento e eu me sentir constrangida. Então, significa que eu não estou me aprovando muito naquele momento. E aí, o que é que eu faço? Eu tento me lembrar da afirmação primeira de Louise Hay. Eu me amo, eu agora escolho me amar e me aprovar. Mesmo nesse momento, estando agindo dessa forma. Tá tudo certo comigo. Como dizia Luiz Antônio Gasparetto, eu sou perfeita para ser quem eu sou. Olha que coisa linda, essa frase eu também acho muito linda, de Gasparetto, né? Eu sou perfeito, ele dizia, né? Eu sou perfeito para ser quem eu sou. Eu sou perfeita para ser quem Nanda é nesse momento, porque Nanda, como dizia Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. A Nanda de hoje não é igual a Nanda de 2019, que não vai ser igual a Nanda de 2030. Tá? Mas eu amo quem eu sou hoje. Ou pelo menos estou disposta a amar quem eu sou hoje. Então vamos lá. Eu acho que esse é o segundo capítulo. Qual é o problema? O problema é você não se achar bom o suficiente. No dia que você começar realmente a se sentir bom o suficiente para ser você, sua vida inteira funciona. Então, mesmo que você fique doente, que você tenha uma ou outra dificuldade com uma pessoa, mesmo que seu dinheiro seja limitado, você vai ter a sensação de que sua vida funciona perfeitamente. Eu tenho essa sensação hoje, que minha vida funciona muito bem. Tá? E eu estou a 75%
de me aprovar, né? Assim, já me aprovo 75%. Até essa característica do traço autista, por exemplo, que às vezes eu ainda sinto constrangimento quando eu sou pega fazendo isso. Quando alguém me diz, ó, Nanda, tu dissesse um troço agora que machucou, pronto, aí eu fico constrangida. Por quê? Porque me ensinaram que eu não posso machucar ninguém, porque é feio machucar as pessoas. E aí eu fico constrangida. Aí o que é que eu tenho que dizer? Eu me amo e me aprovo, mesmo que de vez em quando, por causa da minha falta de noção, porque eu sou uma pessoa sem noção, viu, gente? Com uma falta de noção, eu magoe alguém. E o que importa é o que você faz depois que você magoa, não o que você faz antes, porque o que você faz antes é a sua natureza, cara. Então, o que você faz depois. Quando a pessoa diz, ó, Nanda, isso doeu, o que é que você faz depois? Isso é o que importa, tá? Não o que você faz antes, mas o que você importa. E o seu interesse em, sendo você, não machucar ninguém. Mas eu acho que isso é impossível. Eu acho que quando a gente é a gente mesmo, naturalmente, a gente vai desagradar uma pessoa. Ou uma, ou duas, ou três, sei lá. Então, isso é natural. Mas não porque a gente está errado, mas porque a gente não combina com aquela pessoa. Então, tá tudo certo a gente não combinar com algumas pessoas no mundo. E por causa dessa não combinação, a gente não ser aprovada por essas pessoas. Mas o que importa é eu me aprovar. Eu me aprovar. Eu dizer pra mim, tá tudo certo comigo. E eu me amo, eu gosto de ser quem eu sou e da forma como eu me comporto, né, o tempo inteiro, ou a maior parte do tempo da minha vida. E só por fazer isso, Luiz Rey disse que não precisa fazer mais nada na vida. Só isso. Então, só com o capítulo 2, se você compreender o capítulo 2 do livro, você pode curar sua vida. E exercitar o capítulo 2, seus problemas se acabaram, que nem dizia o Tabajara, né, do Cacete Planeta. Seus problemas se acabaram. E realmente, eu concordo com ele. Meus problemas se acabaram. Eu agora não tenho problema. Eu tenho situação de vida que exige de mim alguma coisa. Mas acabou esse problema na minha vida. Eu não tenho mais problema. Eu tenho situações de vida que eu vou lá e encaro. Olho para elas. Se tiver algo que eu possa fazer dentro das minhas condições, eu faço. Se não tiver, eu entrego para o universo. Digo, universo, olha, está além das minhas capacidades, das minhas condições. Você se vira aí. Para resolver esse negócio aí. E eu vou só seguindo, esperando o universo dar a solução para isso, que eu não tenho solução naquele momento. Tá, então, algumas coisas na minha vida estão nesse nível aí. Tá jogado para o universo, dizendo, ó, resolve aí, porque está além das minhas condições de agora. Aí o que é que o universo faz? Ele começa a criar situações para eu criar a condição de resolver. Pronto, aí está resolvido. Vai levar um tempo maior, claro, mas eu vou lá. Com alguns outros, inclusive, eu tenho vários que eu chamo chaves, tem várias chaves que me ajudam a caminhar na situação. Bom, acho que me delonguei, mas o capítulo vale a pena, tá? Então depois eu volto com o capítulo 3, tá? Mas aí só fevereiro, é porque eu vou fazer um por mês, tá bom? Gi, me diga aí se você gostou, se não gostou, se você percebeu que faltou alguma coisa, se a minha compreensão lhe agrada desse capítulo. Eu gostaria que você me desse o retorno, você especialmente, mas qualquer pessoa que vê o vídeo, falem, comentem, mesmo que seja no privado, tá? Eu sei que o pessoal tem tanta vergonha de comentar qualquer coisa nos comentários, os que eu conheço, né? Os que eu não conheço, como eu não sou conhecida, então normalmente quem me segue são pessoas que eu realmente conheço. Então as pessoas que eu conheço é tudo envergonhada de botar comentário, sei lá, porque os haters no mundo, né, não tem vergonha de xingar o outro, né? Bota, eu não sou famosa, então eu não tenho haters, não atraí haters, né? Só quem atrai haters é gente famosa. Então não tem gente que comente comigo, mas bota no privado, gente. Mas faz um feedback para mim de entendi, não entendi, o que foi que eu entendi, o que foi que eu não entendi. Tá? Então, até a próxima!